comunicação dentro do relacionamento, na verdade, comunicação é importante em todas as áreas, né? Todas as áreas. Comunicação, na verdade, é o pilar para o entendimento. Eu diria que seria para qualquer entendimento, né? Eu acho que as maiores guerras, os maiores conflitos, né, diários entre amigos, entre relacionamento, entre países, né, eles acontecem muito pela falta de comunicação assertiva, né, pela comunicação combativa, pela falta de empatia. Então, eu vou falar aqui sobre a comunicação dentro do relacionamento especificamente, mas é claro que vocês podem aplicar para todas as áreas. Afinal de contas, se a gente se comunica bem, né, a gente às vezes está defendendo o mesmo ponto de vista, só que de uma forma diferente, e é por isso que a gente conflita tanto dentro da relação. Então, se eu puder dizer que um dos maiores motivos de separação hoje, de término de relacionamento, é por conta do desajuste de comunicação, é porque isso é real. Às vezes a gente acha que está falando alguma coisa para a pessoa com uma forma branda, mas a palavra que a gente utiliza faz toda a diferença no meio de uma conversa. Então, antes de tudo, na verdade essa live, eu já tinha, né, um material já escrito, porque eu fiz uma palestra sobre comunicação não violenta, mas assim, eu vou ser muito breve, eu vou ser muito objetiva e vamos falar de relação, mas eu quero que vocês coloquem aqui se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber alguma coisa específica, se vocês quiserem sugerir alguma coisa, eu estou super aberta a ouvir vocês, tá bom? Bom, então para começar, a comunicação não violenta dentro do relacionamento ou em qualquer outro lugar, ela é uma comunicação sem julgamento. Toda vez que a gente conversa, né, com as pessoas da nossa casa, principalmente, né, que são pessoas que a gente tem intimidade, a gente tem uma tendência a exagerar, a avaliar ao invés de observar. Então, eu vou falar para vocês aqui uma estrutura de linguagem que é muito importante para a gente pensar, para a gente absorver, para a gente treinar no nosso dia a dia, tá? A estrutura é a seguinte: a gente tem que observar, a gente expõe o sentimento, a gente coloca a nossa necessidade e depois a gente faz o pedido, tá? Existe uma estrutura na linguagem. E essa estrutura, se você treinar no dia a dia, você vai ver que você vai conseguir fazer em todas as áreas da sua vida as coisas fluírem de uma forma muito melhor. Porque quando a gente faz uma observação, quando a gente coloca o nosso sentimento, a gente gera uma empatia por parte do outro. Quando a gente não fala do nosso sentimento, quando simplesmente a gente acusa, avalia alguém, a gente sempre vai ter de volta a resistência da pessoa. A pessoa acaba resistindo, certo? Então é o seguinte, como é que a gente faz para observar sem julgamento? Vamos dar um exemplo aqui na nossa casa, tá? Você chega e encontra a toalha em cima da cama. Aí, ao invés de você chegar e falar para a pessoa: olha, eu encontrei a toalha em cima da cama. Se você encontrou, sei lá, 2 vezes a toalha em cima da cama durante a semana, você tem que chegar para a pessoa e falar assim: olha, eu vi que você deixou a toalha na cama 2 vezes essa semana. Eu peço para que você não deixe, porque eu não gosto de sentar na cama molhada. Eu me incomodo com isso. Então, se você puder deixar a toalha num lugar onde não vai molhar a cama, é muito melhor. O que as pessoas costumam fazer? Ao invés de falar dessa forma, falam assim: nossa, você vive deixando a toalha em cima da cama. Você faz isso o tempo todo. Então, ao invés de você observar e falar exatamente o que você viu, você faz um exagero, você avalia a pessoa. Aí, para completar, tem gente que ainda fala assim: nossa, você é muito desleixado. Né? Você cria o quê? Um rótulo. E quando você rotula alguém, quando você avalia alguém, o que você vai ter de volta? Resistência.
a pessoa, ela não vai ter empatia pelo seu pedido. Ela simplesmente vai ignorar, ou ela vai continuar deixando a toalha em cima da cama, ou vocês vão acabar brigando porque ela vai dar de volta. E aí vocês vão começar a entrar numa briga onde um vai acusar o outro de alguma coisa. Então, entendam que a forma, ela é muito importante, mas o que é dito é mais importante ainda, tá? Então, assim, eu separei aqui um exemplo que eu acho que é interessante. Por exemplo, você chega pra pessoa e fala assim, nossa, raramente você faz o que eu peço. Quando você fala assim, raramente, né, você tá fazendo de novo uma avaliação. Mas se você chegar pra pessoa e falar assim, nas últimas 3 vezes que eu pedi que você fizesse X coisa pra mim, você disse que não queria fazer. E aí você tá observando. Quando você faz isso, né, você não tá julgando, rotulando a pessoa. Entende? Quando eu falo da toalha em cima da cama, gente, coloquem isso pra qualquer coisa dentro do relacionamento de vocês. Pensa na reclamação que você costuma fazer. Se você chega pra alguém e fala assim, nossa, você é muito preguiçosa. Porque a pessoa, de repente, ela não quis fazer 2 programações com você. Se você chegasse pra pessoa e falasse assim, das duas últimas vezes que eu te convidei pra sair, você não quis. Você tá fazendo uma observação. Você não está rotulando, não está julgando a pessoa. Então, essa comunicação, ela é para ser feita para todas as áreas, não é para ser feita só dentro do relacionamento. Mas entendam que dentro do relacionamento é onde a gente vê os maiores conflitos. Justamente porque, às vezes, as 2 pessoas querem a mesma coisa, mas não conseguem se entender. Porque não tem uma estrutura de linguagem que realmente puxa a empatia do outro, e sim a resistência. Entenderam? Então, assim, por exemplo, quando você quer falar assim, fulaninho aparece aqui com frequência. Ao invés de você falar isso, que é uma avaliação, você pode falar, bom, fulaninho aparece aqui em casa pelo menos 3 vezes por semana. Por mais que seja uma frequência, né, você está fazendo uma observação. Eu estou ensinando aqui para vocês como é que é a estrutura de você observar e não avaliar, certo? Entendendo isso, vocês conseguem fazer isso no dia a dia com outras coisas. Então, assim, o que é importante, né? A gente entender que a gente não quer a reação do outro, a gente quer a empatia do outro. Então, se a gente não quer a reação, a gente não rotula. A gente não avalia, a gente só observa, tá? E aí, quando é que entra o sentimento? O sentimento, ele é muito importante, você colocar para a pessoa exatamente o que você está sentindo. Por exemplo, quando eu falei do exemplo da toalha na cama, por que você não gosta de ver a toalha na cama? Você precisa dizer o que você sente quando você vê a toalha na cama. E não é dizer assim, eu não gosto de ver a toalha na cama porque eu acho que é um sinal de desleixo. Porque quando você fala isso, você tá rotulando a pessoa, dizendo que a pessoa é desleixada. Entendeu? Então, assim, como você fala pra pessoa, né, que você não gosta de alguma coisa, mas colocando seu sentimento, você vai dizer... Olha, eu não gosto da toalha em cima da cama porque eu não gosto de sentar em coisas molhadas. Porque a cama fica molhada, eu me sinto incomodada. Eu tenho agonia de sentar num ambiente que, né, num lugar que esteja molhado. Você está dizendo a verdade, você está falando uma coisa que é sobre você. Porque geralmente o incômodo é sempre sobre a gente. É alguma coisa que a gente está querendo comunicar. Que a gente não gosta, que a gente se incomoda, que a gente sente. Então, vamos aprender que, assim, existe um vocabulário enorme de sentimentos. Muita gente não sabe falar de sentimentos, não sabe nem identificar emoções. É por isso que é tão importante a gente, quando a gente tem um filho, a gente ensinar para a criança todas as emoções, todos os sentimentos que ela pode ter.
né? Realmente expandir o vocabulário dela para ela saber exatamente quando ela tá com angústia, quando ela tá triste, quando ela tá insatisfeita com alguma coisa. E aí ela não confunde os sentimentos. Então é muito importante isso, tá? Mas assim, falando de sentimento, eu separei aqui um exemplo. Por quê? O sentimento é quando a gente expressa um pouco da nossa vulnerabilidade. É quando a gente mostra para a pessoa exatamente o que a gente está sentindo, com transparência. E quando a gente é transparente, a gente também causa no outro uma sensação de, assim, de querer retribuir, de empatia, mais uma vez. Então, eu separei aqui uns exemplos de sentimentos e não sentimentos, tá? Por exemplo, você pode falar que você tá nervosa. Você pode falar que você está nervosa. Então, você vai falar, estou me sentindo nervosa. Então, eu estou nervosa. Isso é um sentimento. Mas quando você fala assim, eu sinto que sou uma má namorada. Você não tá falando de um sentimento. A gente tem a mania de usar o sinto no momento errado. Né? Você está fazendo uma avaliação de si. Então, se você está fazendo uma avaliação de si, você não está expressando ali um sentimento. Então, quando você fala assim, quando você quer realmente expor como um sentimento, fala, estou me sentindo desapontada comigo por eu ser uma má namorada, uma namorada ruim. Então, quando você fala, quando você troca, você coloca a palavra sentir com realmente um sentimento envolvido, você causa uma empatia, você não está fazendo uma avaliação. Quando você usa de uma forma errada, você está se autocriticando, se avaliando ou avaliando uma pessoa, tá? E aí você acaba, por exemplo, tem uma história dentro do livro da comunicação não violenta que a mulher fala pro marido que parece que ela está falando com uma parede. E aí o marido senta no lugar e fica calado, realmente como uma parede, como ela mesma disse. Sendo que quando ela falou assim, nossa, parece que eu estou falando com uma parede, ela estava falando de alguma coisa, de um sentimento que ela estava tendo ali. Qual era o sentimento? Provavelmente ela queria um acolhimento, ela queria atenção, ela queria conversar. E ele não estava dando isso para ela. Só que, ao invés de ela chegar para a pessoa e falar que ela precisa de acolhimento, que ela está se sentindo triste, se sentindo carente, né, por não ter ali alguém para compartilhar, né, alguma coisa que ela queira dizer. Ela, ao invés dela falar a verdade, de ser transparente, né, de pedir essa atenção, ela causa uma resistência. Porque ela simplesmente rotula a pessoa. Quando ela fala que ela tá ali conversando com uma parede, ela tá rotulando a pessoa. E a pessoa vai devolver como? Agindo exatamente como ela disse. Ela não vai ter a empatia de querer perguntar, o que que você quer? Por que você tá falando isso? Por quê? Porque já causou uma resistência. Bom, então, isso é uma coisa que é importante. É bom você colocar esse sentimento pra fora. E até coloquei um exemplo, né? Ao invés da pessoa falar assim, sinto que estou vivendo com uma parede, que aí não é um sentimento, ela tá rotulando a pessoa, ela pode falar, estou triste, pois eu desejo apoio e acolhimento e me frustro quando você não percebe. E aí, com certeza, a pessoa vai ter uma empatia e vai devolver. Porque a comunicação, ela não precisa do conhecimento do outro em relação à comunicação não violenta para que ela faça com que a comunicação seja boa dentro do relacionamento. Basta que uma pessoa faça, né, esse tipo de comunicação que a outra vai devolver da mesma forma, com empatia, com amor, com acolhimento, com escuta. Isso é muito legal, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulaninho precisa ler esse livro, precisa entender como é que funciona a comunicação dentro do relacionamento e não faz nada. Acha só que o outro precisa ler. E na verdade, quando você muda a comunicação, o outro também muda a comunicação dele com você. Né? Então, assim, a resposta vai ser sempre de acordo com o que você entregar. Então, entra aí a autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade pela nossa comunicação.
A autorresponsabilidade entra em tudo na vida. A gente tem que ver o que é nosso, o que eu posso fazer para mudar, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para que a resposta do outro seja diferente. É a mesma coisa. O que eu vejo hoje nas relações é que as pessoas elas estão sempre querendo acusar um ao outro, rotular um ao outro, sempre quando tá com raiva de alguma coisa, deixa a raiva tomar conta, né? Controlar ali a situação, sem se autorregular, a pessoa vai e sempre reage, ataca. E quando você tem esse tipo de comunicação dentro da relação, dificilmente você vai chegar num acordo. Vocês já repararam que quando uma pessoa, né, quando um parceiro briga com uma parceira, né, ou vice-versa, o que acontece? Geralmente, assim, no momento da raiva, ali saem as piores palavras que existem, né? De rótulo, de ataque, de resistência. E aí, quando que as pessoas conseguem realmente chegar num acordo? Quando elas param, quando elas vão respirar, quando elas saem de cena, ficam um tempo até sem se falar, mas quando voltam a falar, já calmos, já refletindo sobre tudo que foi dito, elas conseguem chegar num acordo. Por que isso? Porque se autorregulou, porque saiu daquele momento de raiva. Então, eu queria que vocês entendessem isso, né, como uma estrutura de linguagem, não só para dentro da relação, mas para todas as áreas da vida, porque eu tenho certeza que se uma pessoa usar esse tipo de linguagem, né, ela vai fazer uma corrente, né, uma corrente do bem. Bom, imagina que a autorresponsabilidade, né, pelos sentimentos é muito importante. A gente tem 4 opções, eu deixei anotadinho aqui, de como a gente receber, por exemplo, mensagens negativas. Se seu marido, sua mulher chegam para você e falam alguma coisa ruim, né? Alguma mensagem que você não gosta de ouvir. Exemplo, o marido chegou e falou assim, nossa, você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. Você tem 4 opções. 1, se culpar por isso, né? E achar que você realmente tem culpa porque você poderia ter feito diferente. Você tem remorso por ter falado alguma coisa que tenha remetido aquilo. A segunda, culpar os outros. Você pode devolver a culpa, falar assim, você que é egocêntrico. As pessoas geralmente escolhem essa aqui. Terceira, escutar os próprios sentimentos e necessidades, né? Então, assim, você sente uma mágoa por não ser reconhecido de outra forma, por ter sido chamado, no caso de egocêntrico, e aí você, né, fica com aquilo, né, de alguma forma, você escuta aquilo, você absorve para você, né, mas ao mesmo tempo você fica atento às suas necessidades, fica chateada. E a outra forma é você escutar os sentimentos e necessidades do outro. E aí, nesse caso, você pode falar, pô, você tá magoado porque você precisa de mais consideração por suas preferências, você tá magoada, né, por algum motivo, por se sentir que de repente eu não tô conseguindo olhar para suas questões. Então, quando você faz isso, né, quando você, ao invés de você se culpar ou culpar os outros, ou então ficar chateado de alguma forma porque você quer atender às suas necessidades, você pensa na necessidade do outro. E aí você entende que aquela fala, que aquela briga, que aquela, de alguma forma, que aquele ataque tem sempre um sentimento por trás. Sempre tem um sentimento por trás. E se você começa a avaliar o que o outro fala dessa forma, com empatia, entendendo que ele não tá ali para te prejudicar, não é exatamente o que ele quer dizer para você, você com certeza vai conseguir virar o jogo, vai conseguir fazer com que ele fale o que ele tá sentindo verdadeiramente, ao invés de te atacar e dizer que você é egocêntrica, tá? Então, assim, falando sobre a gente ter clareza. Toda vez que a gente for fazer um pedido, né? Se a gente tá querendo, por exemplo, pedir a companhia do nosso namorado, da nossa namorada. A gente quer sair, a gente, né, quer relaxar e a gente quer a companhia da pessoa. Acho que a gente tem que ser sempre muito claro e específico em todos os pedidos, sabe? Sem fazer com que o outro tente adivinhar. Sabe aquela coisa subjetiva?
sabe, a subjetividade dentro da comunicação, ela não pode existir. Por quê? Mulheres têm facilidades até de entenderem mensagens subjetivas, abstratas, mas muitos homens não têm, são mais literais. Só que tem mulheres também que são literais. São pessoas que são um pouco mais racionais, né? Que não conseguem entender, captar certas mensagens. Então vamos ser claros, vamos ser objetivos, vamos falar exatamente o que a gente está pensando. Porque aí a gente tem a chance de obter o que a gente quer. Muito maior. Então, por exemplo, quando você... a comunicação, na verdade, ela é, né, quando ela é fortalecida, a união, ela acontece. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma forma... Como é que a gente pode fazer um pedido sem que esse pedido seja uma exigência? Porque existe diferença entre pedido e exigência, né? Só que, por exemplo, às vezes você pede alguma coisa e aí se você, por acaso, obtiver uma resposta negativa, contrária ao que você quer, né? Se você reagir, né, de uma forma a punir a pessoa, exemplo, tá? Imagina que seu namorado peça pra você alguma coisa específica como vamos sair hoje, vamos beber, tomar um vinho, fazer alguma coisa. Você esteja muito cansada, com dor de cabeça, trabalhou o dia inteiro, não tá afim, tá? Aí você começa a inventar um monte de desculpa, às vezes fala, não tô muito cansada, não sei o quê. Ao invés disso, por que não você responder pra pessoa? Olha, eu tô muito cansada, né? Eu realmente não vou ser a melhor companhia. Mas se você tiver querendo alguma companhia, você pode chamar algum amigo pra fazer isso. Se a pessoa falar assim, não, eu queria que fosse com você, então a gente pode deixar pra outro dia, pronto, resolveu aí. Só que se a pessoa simplesmente falar pra você, olha, ok, tudo bem, né? Tipo assim, você fala um não e a pessoa fala, ok, tudo bem, e para de falar com você, você entende que ela tá te punindo de alguma forma? E o que isso significa? Significa que não foi um pedido, foi uma exigência. A gente tem que aprender a se comunicar, a gente tem que aprender a pedir. E a gente tem que aprender também a aceitar a resposta do outro. E até mesmo negociar, muitas vezes. Porque também dizer não o tempo todo, ou então dizer sim o tempo todo, pode ser prejudicial para a relação. Então, ao invés de desistir, de atacar, ou de dizer, você nunca sai comigo, você nunca me dá atenção, né? Ao invés de colocar esse exagero na linguagem, né? De mais uma vez rotular, simplesmente negocie. Negocie, pergunte, né? Por que a pessoa de repente não quer fazer alguma coisa ali naquele dia. Ouça mais, sabe? Entenda mais o que o outro tá passando, o que o outro quer dizer. Isso vai ser muito melhor para a relação de vocês. Então, existe um estágio, né, que a gente fala que é da libertação emocional. É quando, por exemplo, a gente... eu já vi muitas pessoas falarem, né, que se sentem responsáveis pelo humor do outro. Que se sentem responsáveis pelo sentimento do outro. Por exemplo, tá na relação, né? Aí o namorado ou a namorada não estão se sentindo muito felizes naquele dia, não estão muito bem. A pessoa se sente autorresponsável pelo sentimento do outro e fica o tempo todo tentando agradar. Quando, na verdade, o outro, ele não está feliz, ele está angustiado, tá com algum sentimento, né, alguma emoção diferente, é responsabilidade dele, não sua. E aí, eu vejo que, assim, quando a pessoa fica muito responsável, né, se coloca como autorresponsável pelo sentimento do outro, o que costuma acontecer? A pessoa fica até com raiva, porque ela tem que estar sempre bem, ela tem que estar sempre ali disposta a resolver o problema que não é dela, que não está no controle dela. Então, primeira coisa que você tem que entender é que você é autorresponsável pelos seus sentimentos, não pelos sentimentos do outro, não pelas emoções do outro, não pelo humor do outro. Então, se o outro tá mal-humorado,
Ele vai ter que resolver isso. Não é você que tem que resolver fazendo tudo que ele quer, fazendo tudo para agradar. Não é você. É ele que tem que resolver. Se a pessoa tá triste por algum motivo, né, e você puder ajudar no acolhimento, no abraço ali, na sua palavra de apoio, ótimo, faça isso. Mas não ache que você tem a responsabilidade de trazer a felicidade do outro. Isso é muito importante, porque existem 3 estágios, né, dentro dessa linguagem, né, de que você se liberta emocionalmente. A primeira delas é que você entra no estágio que você se sente responsável pelo sentimento do outro. O segundo é o estágio ranzinza. É quando você sente raiva porque você não quer se responsabilizar. Se fosse, ele que se resolva, sabe? Eu não tenho mais nada a ver com isso. E a terceiro estágio, que é você botar empatia, né, uma pitadinha de empatia, você se liberta, porque você assume a responsabilidade, né, pelas suas intenções, no caso, pelas nossas intenções e ações. E, ao mesmo tempo, a gente tem empatia pelo outro. Então, a gente entende que o outro está passando por um problema. A gente não é responsável por esse problema, a gente não é responsável pelo sentimento do outro, mas a gente faz o que está dentro do nosso controle, tá? Então, por exemplo, eu coloquei até aqui, a depressão é a recompensa que ganhamos por sermos bonzinhos demais. Porque a linguagem, a comunicação não violenta, ela não é a linguagem de que você tem que aceitar tudo que o outro diz pra você. Claro que não. Você não precisa ser bonzinho de dizer sim pra tudo. Pelo contrário, você pode se posicionar, dizer exatamente o que você quer, você colocar ali o seu sentimento, pedir, ser específico, ter clareza, ter empatia com o outro, mesmo que você não faça exatamente alguma coisa para agradar o outro. Entenderam? Bom, empatia está na nossa capacidade de estarmos presentes, ou seja, quando a gente para, escuta, ouve a pessoa, entende o sentimento dela, é quando a gente está realmente dando uma aula aí de empatia, tá? Então, assim, eu queria, na verdade, dar uma dica aqui final, que é uma dica de quando você estiver num conflito dentro do relacionamento, o que você pode fazer para que você consiga expressar essa raiva, né? De uma forma em que você diga o que você está sentindo, mas sem rotular, sem atacar o outro, né? Sem pegar aquela espadinha, a faquinha e dar nas costas do outro, né? No sentido figurado, obviamente. Bom, primeira coisa que você deve fazer, se você tá com raiva, para e respira. Você precisa se autorregular. Não adianta você ficar ali tentando comprar alguma briga. Tá com raiva, porque a raiva, ela tira a sua racionalidade. Você acaba agindo com o seu sistema límbico, da emoção. Ou seja, o que vai vir ali na hora vai ser para ferir o outro, para fazer com que o outro sinta a mesma coisa que você está sentindo agora. Então, não faça isso. Tá com raiva, a pessoa falou alguma coisa que não te agradou, subiu aquela raiva, aquela vontade de falar 1000 coisas, 1000 abobrinhas pro outro, para e respira, tá? Depois você identifique os pensamentos que estão julgando essas pessoas. Identifica o porquê que você tá com essa raiva, o que tá sentindo, o que você tá sentindo naquele momento. Identificou? Conecte com as suas necessidades naquele momento e depois expresse os sentimentos e as necessidades não atendidas. Ou seja, você pode chegar muito bem e falar o seguinte: olha, nesse momento eu tô sentindo muita raiva. Eu não quero falar com você agora. Daqui a pouco a gente conversa. Porque se a gente conversar agora, é capaz de eu falar coisas que não são agradáveis pra você e nem pra mim. Então, daqui a pouco a gente conversa. Se o outro continuar querendo brigar, o outro continuar querendo entrar no combate, ignora. Simplesmente ignore e vai respirar e vai se autorregular. Entra no banheiro, vai tomar um banho, qualquer coisa assim. Depois, mais calma, você diz o que você tá sentindo. O que você sentiu? Por que você sentiu essa raiva? Né? E quais foram as suas necessidades não atendidas naquele momento. A melhor forma de você começar a se autorregular com frequência é quando você escolhe uma meditação para você fazer no seu dia a dia. Meditação existem vários tipos de meditação.
Mas se você pega esse hábito para você de fazer diariamente, você começa a ter a capacidade de olhar o problema de fora, de se autorregular mais facilmente, de mudar de estado de humor mais facilmente. Então, acredite, falar na raiva de nada adianta. Aliás, causa mais problema, porque você vai falar coisas que magoam, sem filtro, só com o objetivo de machucar. Então pare, respire, escute, tenha empatia, fale o que você está sentindo e eu tenho certeza que a sua comunicação vai melhorar muito e a sua relação vai ser linda e maravilhosa. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui. Agradeço demais a presença de vocês e essa live aqui vai ficar no YouTube na semana que vem. Eu espero que, para você que está assistindo no YouTube, curta, comente, compartilha. Vamos fazer com que esse vídeo chegue para muitas pessoas. E eu continue fazendo esse trabalho aqui com vocês, desse conteúdo maravilhoso e gratuito sempre. Espero que vocês gostem.